Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips e nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol da quarta-feira, dia 25 de setembro. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta! Vinheta! Time, quarta-feira uma grade bacana, tem jogo de Liga Europa, tem Brasileirão, tem Libertadores e claro, eu separei o melhor pra vocês. Então se puder, deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o nosso vídeo pra fortalecer o nosso trabalho. Se por um acaso você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 200 ou mais comentários, vídeo de amanhã, além das análises, eu também deixo um bilhete e uma bingueta pra vocês. Tá combinado? Let's bora! 13h45, jogo de Liga Europa, AZ Alkmaar da Holanda contra Elfsborg da Suécia. Time, é o seguinte, vamos lá. Falando primeiro de mercado de gols, tá? Duas equipes com característica para gols, over gols. Tanto o Alkmaar em casa quanto o Elfsborg fora. Então assim, esse mais de 1,5 gol com odd de 1.19 para uma dupla pode ser interessante. E o Alkmaar joga em casa e tem um time tecnicamente um pouco superior. Vejo sim um leve favoritismo para o time holandês. Com odd de 1.54, 1.50 para uma vitória simples, mas aqui eu vou ser um pouquinho mais conservador. Até porque jogos de Liga Europa, nessa fase a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Então, para mercado de resultados, Alkmaar empate anula. Como é que ficou aqui? Alkmaar empate anula, partida para mais de 1,5 gol. Fechou? 13h45 ainda na Liga Europa, o Bodo Glimt recebe o Porto. Time, duas equipes também com característica para gols, tá? O Bodo Glimt, um velho conhecido do canal, e o Porto dispensa apresentações. O que eu vejo aqui para essa partida? Mercado de gols, mais de 1,5 gol, odd de 1,20 para uma dupla, eu gosto, correndo um pouco mais de risco para ambas equipes marcarem, odd de 1,57, 1,59. Fechou? 14 horas, Espanha, La Liga, o Girona recebe o Rayo Vallecano. Negócio é o seguinte, o Girona em casa é uma equipe que geralmente faz gols, tá legal? O over meio gol Girona, que é um golzinho do Girona na partida, tá pagando uma odd de 1,20. E eu acho que pode ser interessante para um bilhete duplo. Se esse gol sair, já deu certo. Tanto faz placar e resultado. Então nessa partida eu vou trabalhar com um golzinho pro time do Girona. Over meio gol, Girona. 14 horas, chegando na Suécia, o Djurgården recebe o Brommapojkarna. Time, é o seguinte, primeiro tabela de classificação. O Djurgården é o vice-líder da competição, tá certo? E enfrenta o 10º colocado. Puxando o race, o Djurgården em casa, dos 5 últimos jogos, apenas uma derrota, são 2 vitórias e 2 empates. Mercado de gols vem forte. O time visitante do Brommapojkarna perdeu 2, ganhou 2, empatou 1. É um time que oscila jogando fora. Mercado de gols também muito forte. Histórico do confronto, eu tenho 3 vitórias para o Djurgården, 1 empate e apenas 1 vitória aqui para o Brommapojkarna. E dos 5 últimos jogos, em 4 eu tenho pelo menos mais de 1,5 gol. Ou seja, para mercado de resultados, o Djurgården, vice-líder, jogando em casa e tendo um retrospecto favorável quando enfrenta o Brommapojkarna, odd de 1,70, dá pra gente pensar aqui em Djurgården, empate anula para uma dupla. Para mercado de gols eu vou aqui, mais de 1,5 gol, odd de 1,20, complementa bilhete ou faz a duplinha. Djurgården, empate anula, partida aí para mais de 1,5 gol. Fechou? 15h45, pousando na Inglaterra, um jogo de Copa. Copa, Taça, Liga. Toma cuidado. Com o quê? Primeiro, se o time maior vai entrar com o elenco principal. Segundo, com a intensidade que o time maior vai jogar, vai encarar a partida. Tá legal? Eu tenho o Arsenal versus Bolton. Time, prateleiras completamente diferentes, tá? O que a gente precisa ver aqui 1 hora antes da partida? Qual vai ser a escalação do Arsenal? Arsenal jogando completo ou perto disso e entrando com intensidade na partida, provavelmente vença.
Aí a gente pode pegar essa odd para complementar bilhete. Quem estiver operando ao vivo, se o Arsenal começar amassando a equipe visitante, dá para pensar na vitória do Arsenal já no primeiro tempo, vitória esta HT, porque aí a gente consegue uma odd maior, seguindo a mesma lógica, over meio gol HT, um golzinho já no primeiro tempo. Mas a gente precisa de um Arsenal jogando praticamente completo e com intensidade, amassando o visitante. Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, esses jogos de Copa, as grandes equipes não priorizam tanto esse tipo de competição. Então pode ser o momento de rodar o elenco, dar uma descansada, entendeu? Aí de repente a gente pega essa odd de 1,14 e aí o Arsenal vai inteiro reserva. Não que o time reserva do Arsenal não tenha condições de vencer o Bolton, mas a gente tá pegando uma odd de 1,14 que é uma odd baixa. Odd de 1,14 pro Arsenal, Arsenal completo e jogando com intensidade, tá certo? Então é isso. Eu acho que essa análise, o que você mais tem que tomar cuidado é com a escalação e intensidade sempre dos times maiores. Fechou? 16 horas Espanha na Liga, o Barcelona recebe o Getafe. Time, é o seguinte, primeiro tabela de classificação. O Barça fazendo uma baita campanha até o momento, tá? 6 jogos, 6 vitórias. Tá voando baixo. Vai pegar o Getafe, que vem dentro de zona de rebaixamento, na 18ª colocação. Quando a gente olha o histórico desse confronto, o Barcelona com ampla vantagem. 4-0, 1-0, 2-1, 5-2, 2-1. Ganha e ganha bem, tá certo? O que eu opero aqui com vocês pré-live? Vitória do Barcelona, odd de 1,25 para uma dupla, eu gosto. E para mercado de gols, jogo aqui para mais de 1,5 gols, odd de 1,19 para complementar bilhete. Mercado de finalização, não é novidade para ninguém, Lamine Yamal, atleta do Barça, tá? Mais de 1,5 finalização, mais de 2,5 finalizações para ele, pode ser interessante. 16 horas, retornando aqui para a Liga Europa, o Galatasaray recebe o PAOK. Vamos lá, time, jogo na Turquia e o elenco do Galatasaray é um elenco tecnicamente capacitado, tá certo? Então eu acho difícil o Galatasaray perder em casa. Odd de 1,57, 1,60, Galatasaray empate anula para mercado de resultados. Para mercado de gols, as duas equipes com característica over gols, jogos para gols, tá certo? Mais de 1,5 gol, odd de 1,20 para uma dupla ou para complementar bilhete é interessante. Como é que ficou aqui? Galatasaray, empate anula, partida para mais de 1,5 gol. 16 horas ainda na Liga Europa, o Manchester United recebe o Twente. Vamos lá. Se o United jogar com o time completinho, acredito que vença a partida, tá certo? Odd aqui de 1,30 para uma dupla é interessante. Temos um cenário que as duas equipes apresentam característica para gols. Vamos ver se a gente tem odd. Mais de 1,5 gol, odd de 1,17 para complementar bilhete, eu também gosto. Time, pelo lado do United, Bruno Fernandes e Garnacho para mercado de finalizações e chute a gol podem ser caras aí interessantes, tá bom? Ainda na Liga Europa, também 16 horas, o Midtjylland recebe o Hoffenheim. Duas equipes para gols aqui, tá? Pelo menos pré-live. Pode rolar um 0-0? Claro que pode. Isso aqui é futebol. Portanto, mantenham gestão de banca. Mas pré-live, tudo leva a crer que teremos um jogo para pelo menos 2 golzinhos, tá certo? Midtjylland, característica para gols em casa. Hoffenheim fora, também extremamente over gols. Time, aqui é jogo para mais de 1,5 gol, mais de 2,5 gols e um possível ambas marcam, tá certo? Hoffenheim, Kramaric para finalização, eu gosto. 16 horas retornando para a Inglaterra, mais num jogo de Copa. Liverpool versus West Ham. Duas equipes de Premier League. O que a gente vai fazer aqui antes de colocar o nosso dinheiro? A gente vai olhar a escalação. Liverpool jogando completo em casa é favorito, tá certo? As duas equipes mistas ou reserva, opera ao vivo, tá legal? Então assim, Liverpool jogando com o que tem de melhor, eu acredito na vitória do Liverpool, ou se você quiser uma entrada mais conservadora, Liverpool para vencer um dos tempos, uma das partes. Aí o Liverpool ganhando o primeiro ou o segundo tempo, já deu certo. Vamos ver se o mais de 1,5 gol, se a gente tem odd de 1,17, dá para fazer uma duplinha ou complementar bilhete. Fechou? 16:15, chegando na Islândia, Víkingur versus Hafnarfjordur. Time, o seguinte, duas equipes extremamente over goals. Deixa eu mostrar rapidamente para vocês, tá?
Vikingur em casa, extremamente over. Rafina Jordur fora também, pancadaria de gols. Qual que é o problema aqui? A gente não tem odd para o mais de 1,5 gol. Mais de 1,5 gol, odd de 1,11, 1,06, odd muito esmagada. Então quem quiser operar pré-live para mercado de gols, vai pegar aqui o quê? Mais de 2,5 gols ou ambas marcam. E aí se bater uma coisa ou outra, já deu certo. Muitas casas liberam esse tipo de operação. Agora, quem for operar ao vivo, o que dá para pegar aqui? Um golzinho no primeiro tempo. Geralmente ele acontece. 85% de probabilidade. Então, a partida começou. O jogo está em alta intensidade, pressão, chute a gol, escanteio. Tenta explorar esse over meio gol HT, que é um golzinho no primeiro tempo. Sempre com uma odd aí de 1,50 para cima, para valer a pena o risco-retorno da sua operação. Tá legal? E para mercado de resultados, o Vikingur em casa é favorito e no histórico geralmente se dá melhor. Eu tenho uma odd aqui para o Vikingur de 1,55. Entrada mais conservadora, Vikingur, empate anula e monta a dupla. Fechou? 19 horas, Campeonato Brasileiro Série A na área, o Grêmio recebe o Criciúma. Time é o seguinte, Grêmio em casa, 2 vitórias, 2 derrotas, 1 empate. O Criciúma fora tem uma race bem feia, hein? 4 derrotas, apenas 1 vitória e é uma defesa que sofre muitos gols. O que eu opero aqui com vocês pré-live? Vamos lá. Para mercado de resultados, Grêmio empate anula para uma dupla. Para mercado de gols, over meio gol Grêmio. Um golzinho do Grêmio na partida. Se isso acontecer, já deu certo. Fechou? 19 horas, ainda no Campeonato Brasileiro, Red Bull Bragantino recebe o Internacional. Time, a equipe do Inter melhorou pra caramba, tá certo? A equipe do Bragantino em casa é uma equipe que faz e toma escanteios. Ela faz muitos cantos, mas também cede muitos cantos. E essa equipe do Inter, como melhorou bastante a questão da organização dentro de campo, eu acho que pode jogar bem novamente. Contra o time reserva do São Paulo, foi 3-1. Então o que eu quero trabalhar aqui com vocês? Para que a equipe do Internacional faça mais de 3 escanteios na partida. Se o Inter fizer 4 ou mais escanteios nesse jogo, já deu certo. Tá pagando uma odd de 1,30, uma odd bacana para uma dupla. Para mercado de finalizações, pelo lado do Bragantino, Sacha, mais de 1,5 finalização para o Sacha. E pelo lado do Inter, Alan Patrick, mais de 1,5 finalização, Alan Patrick. Fechou? 19 horas, Libertadores na área. O Galão da Massa Atlético Mineiro recebe o Flusão Fluminense. Primeira partida no Rio, 1-0 Fluminense. Agora, em Minas, o Galo precisa pelo menos de um gol para empatar o confronto. Ou seja, juizão apitou, o que o Galo vai fazer? Vai abafar, vai para pressão, tá certo? Pelo menos essa é a leitura que eu faço pré-live. O Galo indo para cima, de 2 uma, ou vai fazer o gol, ou vão sair os escanteios. Por esse motivo, eu já vejo aqui um cenário para uma race 3 cantos a favor do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro fazendo 3 escanteios, primeiro que o Fluminense. Final do primeiro tempo e final do segundo tempo, caso o Galo esteja sendo eliminado, ainda não fez o gol, fique esperto para pegar canto asiático, canto limite. Tá legal? Time, uma coisa que me chama a atenção aqui, ó. O Fluminense fora de casa tem uma race muito feia. 4 derrotas, apenas 1 vitória. Então, para mercado de resultados, com odd de 1,80, 1,87, dá pra gente pensar aqui em Atlético Mineiro, empate anula, pega essa odd, faz a dupla. E mercado de gols, como eu falei pra vocês, o Galo joga em casa, vai pra cima, no papel tem um bom time, Hulk, Paulinho, Scarpa, Bernard, acho que pode fazer um gol, tá certo? Pelo menos é o que a gente enxerga pré-live. Então, over meio gol Galo, over meio gol Atlético Mineiro também pode ser interessante. Outro mercado bacana aqui, ó, chute a gol do Hulk e do Paulinho, tá legal? Dá pra fazer uma duplinha. E também o Scarpa é um cara que finaliza bastante. Mas o Hulk é o principal cara para finalização e chute a gol. Porque o Hulk, além de chutar no decorrer da partida, muitas vezes é o cara da bola parada. Penalidades também é o Hulk que bate, tá bom? Então chute a gol aí do Hulk, finalização Hulk, um mercado bem interessante para ser explorado. Quem vem finalizando bastante pelo lado do Fluminense é o Arias. Fechou?
21h30 ainda na Libertadores, o São Paulo recebe o Botafogo. Time, é o seguinte, primeira partida Rio de Janeiro, Newton Santos, 0x0. 0x0 mentiroso, tá? Porque o Botafogo amassou o São Paulo, teve muitas chances de gol. O São Paulo teve uma chance ali também com o Caleri e o jogo acabou 0x0. No Rio de Janeiro, o Botafogo jogou muito mais bola. O São Paulo jogou para se defender e fez a lição de casa. Voltou com um empate e agora define no Morumbi. Vamos lá. No Morumbi, o São Paulo é muito forte. Provavelmente, capacidade máxima do estádio vai estar lá toda tomada. Estádio lotado, Morumbi lotado. Só que assim, pelo que eu venho assistindo, o Botafogo hoje, se não for a melhor equipe jogando bola, está com certeza entre as top 3, tá certo? Então assim, pelo futebol apresentado, o Botafogo tem um bom futebol e um futebol mais vistoso que o São Paulo. O problema é que o jogo é no Morumbi. E o São Paulo no Morumbi, na Libertadores, complica demais para qualquer adversário. Então, o que eu vejo aqui para mercado de resultados? Nada. Acho um confronto extremamente equilibrado. Tô sendo super sincero com vocês, tá? Não vejo favorito. Para mim tá tudo aberto aqui. 50-50, 50-50. A probabilidade de cada time se classificar. Eu não acho que o começo da partida vai ser um começo de partida que um dos dois times vai sair igual louco para cima, até porque o jogo tá 0x0. Acho que vai ser um jogo muito estudado. E assim, o que eu quero tentar fazer? Se sair um gol do São Paulo ou um gol do Botafogo, eu vou tentar pegar o segundo. Claro, se a gente tiver tempo, né? Sair um gol no primeiro tempo, por exemplo, tenta pegar o segundo gol no segundo tempo. Tanto faz quem fizer esse gol. Por quê? Se o São Paulo fizer o gol, o Botafogo vai abrir, vai pra cima. E vice-versa. Botafogo fez 1x0, o São Paulo vai abrir igual louco. E aí, provavelmente, a gente veja o segundo gol. Porque é a equipe que abre de duas uma, ou empata ou toma um contra-ataque. Acho um jogo nervoso, pelo menos um cartão para cada equipe, correndo um pouco mais de risco, 2 ou mais cartões para cada equipe, e um cara que vem finalizando pra caramba pela equipe do Botafogo é o Luiz Henrique, tá certo? Mais de 1,5 finalização, o Luiz Henrique tá pagando uma odd de 1,36, uma odd bacana aí para uma dupla. Fechou? Hora do bilhetinho, hora mais aguardada aqui do vídeo. Antes, vou deixar na descrição link do grupo VIP, baita custo-benefício, preço que cabe no seu bolso, e o nosso grupo VIP é completo, tá bom, galera? Tem bilhete pré-live, que são as duplas e triplas enviadas antes das partidas, mas também tem entrada ao vivo em mercado de gols, escanteio asiático e limite, que é bom pra caramba, finalização de jogador, cartão e muito mais. E o melhor, você tem 7 dias para testar. Testou, gostou? Continua. Não gostou? Pede o cancelamento, a gente devolve o seu dinheiro. Marco, eu ainda não tenho dinheiro para comprar um grupo VIP. Te entendo. Vou deixar na descrição também o link do grupo gratuito. Por ali, a gente envia tips diariamente, 100%, ó, na vasca. Aproveita e vem. E bora lá, como é que ficou nosso bilhetinho para hoje? Jogo do Atlético Mineiro contra o Fluminense. Eu quero mais de 2,5 finalizações para o Hulk, ou seja, 3 ou mais finalizações para o Hulk, e dessas 3 finalizações ou mais, pelo menos um tem que ser no gol, tá legal? O que é um chute no gol? Hulk chutou, foi gol, valeu. Chutou, o Fábio defendeu, também vale. Finalização, se o Hulk cortar, chutar, bater no zagueiro é finalização. Cortou, chutou, foi na lua é finalização. Bateu uma falta na arquibancada é finalização. Se bater na trave também é finalização, tá certo? Então, são essas aí algumas das diferenças entre finalização e chute a gol. Para fechar, vitória do Barcelona. Se tudo der certo, odd de 1,66. Ontem tivemos mais de 200 comentários. Aí vocês já sabem. Solta! Bingueta! Time, bora de bingueta. Lembrando, a bingueta é mais difícil de bater. Reduz a stake, o famoso troquinho do pão. Vamos lá. Galatasaray, empate anula contra o PAOK. Vikingur, empate anula contra o Hafnarfjordur. Mais de 1,5 gol, Midtjylland e Hoffenheim. 1 gol, pelo menos, do Atlético Mineiro na partida. Over meio gol, Atlético Mineiro. Mais de 1,5 finalização, Luiz Henrique.
jogador do Botafogo na Libertadores contra o São Paulo. Grêmio, empate anula contra o Criciúma. Se tudo der certo, odd de 3,60. Sorte pra Bingueta, sorte pro bilhete, sorte pra todos nós. Time, vídeo tá acabando. Se por um acaso você esqueceu, deixa o like, faz aquele comentário pra fortalecer e não esquece que eu te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui!